A Lei Geral de Proteção de Dados exige que toda empresa nomeie um encarregado de proteção de dados, também conhecido como DPO pela nomenclatura usada na GDPR. Mas qual seria efetivamente a função deste encarregado de proteção de dados? O encarregado de proteção de dados ele tem uma função de comunicação entre os titulares de dados e a empresa e também a NPD e a empresa. Sempre que um titular de dados quiser exercer seus direitos, ele vai entrar em contato com o DPO da empresa. Por isso que a lei exige que os dados do DPO, do encarregado, sejam visíveis, fiquem disponíveis de forma visível no site da empresa. Esses titulares de dados, eles vão poder exercer seus direitos, então, encaminhando solicitações ao DPO, tanto para verificação se existe ou não o tratamento de dados dele naquela empresa, para questões de correção, de eliminação, retirada de consentimento quando for o caso, enfim, todos os direitos que estão previstos na legislação quanto aos titulares de dados devem ser exercidos sempre através do DPO da empresa, que internamente vai então organizar a solicitação que foi feita para que possa dar a resposta no tempo hábil ao titular de dados. Da mesma forma, sempre que a NPD entrar em contato, vai ser o DPO que vai receber e vai providenciar e realizar toda essa comunicação. Uma outra função do encarregado de proteção de dados é a função fiscalizadora. Ele tem que ter um livre acesso em todos os setores da empresa para que possa efetivamente fiscalizar que todos os processos que foram implementados durante o projeto de adequação estão sendo efetivamente cumpridos e com isso garantir tanto o cumprimento dos direitos dos titulares quanto a efetiva adequação da empresa com relação à LGPD. Também é necessário que ele possa ter um canal de comunicação direto com a alta direção para comunicar eventuais situações que sejam identificadas de descumprimento da legislação, descumprimento das normas de segurança da informação, tudo isso diretamente para a alta diretoria. Da mesma forma, se ocorrer qualquer incidente de segurança com relação aos dados pessoais ou situações de vazamentos de dados, é justamente o DPO que vai organizar internamente todas as prioridades e funções que devem ser realizadas dentro da empresa, tanto para a comunicação da Agência Nacional e dos titulares quanto àquele incidente de proteção de dados, quanto também vai coordenar as ações internamente para que possa ser resolvido esse problema e mitigado, então, os possíveis danos que forem identificados. Então, o DPO, na verdade, ele tem várias funções complementares, não só essas que foram citadas, e ele pode ser uma função exercida tanto por um profissional interno já da empresa, um colaborador que tenha grande conhecimento sobre todos os processos internos, quanto também pode ser nomeado o que se chama de DPO as a Service, que é um profissional terceirizado que possui certificação para atuar nessa função e ele atua não só na empresa que foi contratado, mas em diversas empresas por ser um profissional terceirizado. Os dois possuem vantagens e desvantagens, né? Principalmente o DPO as a Service tem como uma desvantagem, no meu ponto de vista, a questão de conhecer menos os processos internos da empresa do que o colaborador nomeado. Na Europa, existe uma restrição quanto à acumulação de cargos de colaboradores com a função de DPO, mas, ao mesmo tempo, na Europa também existe uma distinção entre o tamanho das empresas em que é obrigatória a nomeação de um DPO, enquanto no Brasil a LGPD tem obrigado, pelo que está previsto na lei até o momento, que todas as empresas possuam esse profissional. Considerando que a maioria das empresas são micro e pequenas empresas, realmente aqui no Brasil ainda é necessário que a Agência Nacional de Proteção de Dados se manifeste quanto à acumulação de cargos ou não, né, com relação ao DPO, se vai poder acumular cargos internamente dentro de uma empresa, considerando a realidade nacional. Até porque muitas micro e pequenas empresas não terão capacidade financeira de contratar um profissional exclusivo ou um profissional de DPO as a Service terceirizado somente para essa função, considerando o tamanho das empresas e o volume de acessos, né, de titulares de dados e tudo mais que existe nessas empresas pequenas. Então, no Brasil ainda estamos aguardando um posicionamento com relação a essa acumulação de cargos.